Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dedé Castanheira e estou aqui para receber os convidados que participarão do encontro de mídia do projeto Design, Essência da Economia Criativa, realizado pela Associação Objeto Brasil e pela Secretaria da Economia Criativa do Governo de São Paulo, via PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, Governo Federal. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, faixa de 50 anos, branca, olhos castanhos, cabelo grisalho, cabelo na altura do ombro e uso óculos preto. Estou com uma blusa preta, com bolinhas brancas, e atrás de mim tem uma estante branca com livros e alguns objetos. Ao meu lado direito tem um abajur e alguns livros também. No encontro de hoje, nós contamos com a presença de Guilherme Castellini, Guinter Parchalk, Letícia Sabino e Vitor Megito. Guinter Parchalk, arquiteto com pós-graduação em desenho industrial pela Universidade de Arte e Design Industrial de Linz, Áustria, é titular do Estúdio X, escritório especializado em percepção visual, design e iluminação, tendo desenvolvido projetos no Brasil e no exterior. Foi professor de pós-graduação na FAP, IPOG e Unipor, e tem realizado cursos e palestras sobre iluminação e percepção visual no Brasil e no exterior. Foi diretor de Relações Institucionais da ASBAI, vice-presidente da ASBEA e membro de seu conselho diretivo atualmente no 3º mandato. Bem-vindo, Guinter, a palavra está com você. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Vamos ver. Eu sou homem com 67 anos, parcialmente calvo, parcialmente loiro, tenho uma barba relativamente curta, mais grisalha. Estou vestindo, eu tenho um óculos bastante delgado e leve e talvez vocês me vejam olhando para cima e para baixo porque é multifocal. E estou trazendo uma camiseta polo azul escura e estou aqui no meu escritório, na minha mesa, que ao fundo existe uma credenza de madeira, né, marrom. À minha direita tem um quadro, né, de uma obra que a gente fez em Porto Alegre no começo dos anos 2000 e coisa e tal. E aí, depois, em cima dessa credenza, tem algumas obras de arte e alguns modelos de carros e coisa e tal que eu acho, vamos dizer, são coisas que me fazem feliz ou sentir bem. Bom, acho que a gente pode começar com a apresentação. Bom, então vamos lá. A luz como meio de desenho. Então, vou fazer uma coisa rápida. Eu venho, na verdade, design de embalagem, design de produto, design de moda. Quer dizer, eu já passei para a área de design por diversas áreas de especialização e focos, né? Até assumir gerência de produto, diretoria de arte de algumas empresas. E meu foco sempre foi a questão da percepção visual, até que, então, eu fui efetivamente cada vez mais conseguindo focar e sobreviver dos projetos de iluminação. Então, vamos falar um pouquinho e por que me interessa tanto essa área e talvez eu possa passar um pouco para vocês da importância da iluminação nesse meio, vamos dizer, criativo, né? E da importância que isso tem justamente na economia hoje em dia mundial. Bom, existem dois sistemas básicos de cor. Na verdade, são três, mas os dois principais são o sistema subtrativo, que as cores primárias são o amarelo, o azul e o magenta, né? Ou seja, vai, entre aspas, o vermelho, e ele se chama subtrativo porque justamente quando você soma essas três cores, você vai para uma não-luz, você vai para o pardo, ou seja, por isso o nome subtrativo. Existe o sistema aditivo, né, que as cores primárias são o verde, o vermelho e o azul, e quando você soma essas três cores, você parte para o branco, por isso que esse nome aditivo, tá? E é um processo, então, nesse sentido mais físico. E uma coisa que, quando a gente lida com percepção visual e com, efetivamente, iluminação, a gente não pode considerar apenas um dos meios, tá?
porque os meios materiais são o palco do que se visualiza, ou seja, existe uma interação entre a cor, luz e a cor do suporte. A cor, na verdade, reside na luz. Tá? Se eu tiver um objeto, porque o objeto dessa matéria funciona como um filtro que absorve parte desse espectro, né, de radiação luminosa que tende ao branco, e a matriz da nossa natureza é a luz solar, e ela absorve uma parte desse espectro e transmite o outro. Então, como a gente vê nessa imagem, que tem uma maçã, ou seja, essa luz branca composta por esses 3 espectros de radiação, né, o azul, o verde e o vermelho, né, incidem sobre a maçã, essa superfície da maçã absorve principalmente os espectros azul e verde, e o que a gente vê e observa é justamente essa, vamos dizer, essa amplitude do espectro vermelho. É óbvio que isso é uma imagem bastante concreta, tá? E óbvio que na questão dos espectros de luz existe uma interação de uma cor com a outra. Não é uma coisa tão absoluta assim de uma passagem de cor para outra. A gente, na verdade, vê por contraste, seja contraste de cor ou por contraste de luminosidade. Então, como essa imagem está sendo apresentada, nós temos esses 5 quadradinhos, são exatamente os mesmos em cima e embaixo. Só que esses quadradinhos vão do branco ao, vamos dizer, do quase branco ao preto, ou ao quase preto, e passando por 3 tons de cinza, 3 graduações de luminosidade do cinza. Só que uma hora eles estão aplicados no fundo branco e uma hora no fundo preto. E aí a gente pode observar que essa mesma imagem, né, existe uma percepção quando o fundo é branco e existe uma outra percepção quando o fundo é preto, tá? Ou seja, a imagem branco no branco fica basicamente invisível e a imagem vai cinza, escuro ou preto, sobre o preto vai ficar invisível. Né? A cor, na verdade, quer dizer, forma e cor tem função, não é uma coisa para decorar o nosso panorama geográfico de lidar com o mundo de imagem. Então, aí que nem nesse caso é uma imagem que é, na verdade, bidimensional, porque ela é plana em si, mas a gente vê que a incidência na luz nesses objetos tridimensionais nos fazem interpretar e conseguir considerar a partir deles uma terceira dimensão que, na verdade, nessa imagem não é existente. Né? Plano ou profundo, ou seja, dependendo do ângulo de incidência na luz, essas superfícies, por um lado texturizada, por outro lado essas emendas de juntas cerâmicas e por outro lado essa cortina ondulada, conforme a incidência de luz, a gente tem justamente uma ênfase, né, na profundidade, ou seja, desses relevos. Tá? Então, se essa luz é mais frontal a essa superfície, é óbvio que ela se torna mais chapada. A partir do momento que a gente vai angulando essa luz, ou seja, que a gente vai enfatizando a possibilidade da existência da sombra, essa profundidade vai crescendo. Ou seja, a questão da cor também é extremamente importante. Então, aqui é uma mesma imagem com o tratamento simplesmente de Photoshop, tá? Ou seja, é uma mudança de temperatura, de cor e de coloração. E aí a gente vê, por exemplo, que desse lado esquerdo, que é vamos dizer, esse limão laranja está mais alaranjado, né, versus a outra imagem que está vamos dizer, um amarelo mais ácido, né, a gente interpreta como uma imagem mais doce e mais azeda. E isso é por um repertório de tradição cultural que a gente vai, vamos dizer, aprendendo, vamos dizer, através da nossa vivência e do nosso repertório visual. E, portanto, uma coisa que é boa esclarecer é que o repertório visual ele é altamente dependente de cultura, tá? E de aprendizado. Ao ponto bem passado, né? Quer dizer, novamente, a gente tem aí uma bisteca, um bife de comestível, de carne bovina, que seja, e dependendo da luz, a gente pode ver como ela pode ficar extremamente saborosa ou passar uma imagem de uma coisa não comestível, uma coisa meio em estado, dizer, não tão fresquinho.
Bom, luz e alguns adjetivos. Vamos ver alguns adjetivos que a luz pode impregnar, né, ou empregar nas imagens sólidas que a gente tem. Né? Aí a gente tem o mesmo ambiente com 4, vamos dizer, formas de iluminação diferentes, ou seja, são 4 spots, né? Visualmente, mecanicamente, são os mesmos, são 4 spots, só que em cima é com o spot de um foco mais aberto e esse foco vai se fechando até a 4ª imagem inferior, que provoca efetivamente a visualização de 4 bolas e, portanto, também esse contraste de claro e escuro. E se a gente se perguntar qual é a luz mais adequada para esses ambientes, depende do uso. Então, em cima, que é uma luz mais homogênea, sem dúvida, para uma área de longa permanência e de trabalho, e essa última embaixo, que tem mais um contraste de luz e sombra, é para uma área mais de, vamos dizer, menor permanência ou menos foco, né? Quer dizer, um bistrô, alguma coisa desse tipo. Luz desvenda mistérios. É uma mesma escultura, e aí a gente vê, conforme mais chapada essa luz que ela revela a peça e seu entorno, ela é menos misteriosa do que essa outra aqui à esquerda, que só dá um foco na cabeça e no ombro, né, dessa imagem. É a mesma imagem, tá? Então, na verdade, é um retângulo cinza composto por elementos semisféricos, né, de alto e baixo relevo. E se a gente reparar, é exatamente a mesma imagem, né, rotacionada a 180 graus. E como a gente, através dela, pode ter ou dar uma interpretação de profundo ou de relevo, né, justamente por causa dessa leitura de claro e escuro, que é a nossa matriz de visualização da luz que vem de cima. Aí está um exemplo típico como, vamos dizer, a luz pode gerar valor, né, em todas as áreas de design. Tá? A gente tem o mesmo vaso, né, de vidro ou de cristal, né, é o mesmo vaso, só que fotografado em composições de ambientação e luz diferente. Tá? E aí a gente vê como essa imagem da esquerda, esse mesmo vaso nos dá um valor, uma leitura e uma interpretação de um vaso muito mais pobre de vidro, enquanto a imagem da direita, que é feita num fundo escuro, ele brilha muito mais, tem um contraste muito mais acentuado e, óbvio, né, nos valoriza e levando a imagem de um cristal. Então, é aquela coisa, né? Quer dizer, na imagem da esquerda, a gente pode pagar, sei lá, 50, 100 reais, na outra, se o cara te pedir 2.000, 5.000 reais, você, a depender de quem você é, você paga. E aqui, na verdade, é uma imagem, né? É a mesma topografia visual, é a mesma fonte de luz, ou seja, a mesma intensidade, o mesmo foco, muda simplesmente a posição de incidência, né? de ângulo de incidência dessa luz. E aí a gente pode perceber como isso muda efetivamente a expressão dessas faces, dessa mesma topografia. A luz como meio de desígnio, né, da arquitetura, então agora eu vou apresentar alguns projetinhos. Aqui é um lavabo de uma residência de campo, de um cara que gosta de arte, gosta de coisas, e aí a gente vê esse mesmo lavabo, né, nessa mesma luminária com luz vermelha e com luz branca. Então pode ter esse mix, mas a gente vê como a leitura desse espaço muda, porque esse cliente é relativamente jovem e gosta de dar baladas, convidar amigos do mundo inteiro, enfim, essas coisas assim. É um quarto dessa casa dele, né? E aí a gente vê, por exemplo, como a luz pode dar uma brincadeira interessante, né? A esquerda é uma cama de casal no quarto de hóspedes, que joga luz avermelhada para cima e luz branca para baixo, ou seja, ela dá uma luz de ambiência mais quente, mais idílica, de certa forma, ajudando a dar um valor, né, nesse forro todo de tronco de madeira e palha, e para baixo é uma luz mais pragmática. Ou que nem na direita, que é o quarto dele, onde existem lá umas lanternas marroquinas com luz negra. Percebe? Quer dizer, existe luz negra, mas existe em outro circuito também a luz branca, que ilumina convencionalmente o espaço.
Aqui é um apartamento em São Paulo, onde tem uma luminária, que a gente vê basicamente aí no centro da imagem, que parece uma rachadura, né? Um fragmento, uma ruptura entre essa parede, e ela é toda dourada, né? Uma luminária que é italiana e que tem essa intenção de gesto, de desenho. Aí é uma casa de campo e, apesar de bastante longa e de uma arquitetura bastante moderna, a gente vê que essa luz mais amarelada, de uma temperatura de cor mais baixa, super é conveniente e convive com esse ambiente mais natural, mais de fazenda. Esse é o Santander Cultural, né? E aí, então, essa luz avermelhada para cima foi justamente feita para poder esconder ou tirar da realidade toda essa parafernália de dutos, eletrocabos, sprinklers que foram necessários para a revitalização do edifício. Ou seja, quando essa iluminação foi concebida, essa luz para cima era para ser uma luz branca, quente, para evidenciar os detalhes arquitetônicos desse pavimento que é, na verdade, no subsolo. Depois, no decorrer do projeto, se verificou da necessidade de, vamos dizer, atualizar e retrofitar toda a infraestrutura dos 3 pavimentos superiores, né? E aí, então, foi eletrocalha para cá, duto de sprinkler, uma série de coisas, parte de ar-condicionado, e aí, então, a iluminação branca a gente resolveu converter numa iluminação vermelha, justamente por uma questão de codificação, que o vermelho é uma luz de energia, enfim. Quer dizer, e com isso a gente conseguiu resolver esse problema, tirando a leitura dessa parafernália de uma leitura convencional branca. Tá? Bom, eu acho que é isso, que eu já estou chegando no coisa, poderia ficar falando mais, mas é por aí. Muito obrigado. A gente que agradece, Guinter. É interessante, né? Porque você falou uma coisa que a gente vê bastante, né? Na faculdade, quando a meninada quer estudar cor para fazer as combinações, né? E quando a gente começa a discutir, né, a profundidade desse assunto, que é muito complexo, né? Falar de luz, de cor, eles se dão conta da importância que é, né? Não é uma coisa meramente decorativa, está muito longe disso, né? É uma questão de conforto, né? É uma questão de bem-estar, né? Então, inclusive de repertório cultural. Certamente, certamente. É fundamental. E como a cor, ela influencia, né? Psicologicamente, culturalmente, fisiologicamente, então é muito interessante. E é um tema que está ao nosso redor e que a gente não se dá conta da profundidade, né? Então, super obrigada, Guinter. Muito há para falar ainda, né? Mas a gente também fica para uma próxima, né? Muito bom. Agora, dando sequência, nós vamos ouvir o Vitor Megido, consultor, articulista, conferencista e autor. Há 20 anos atua no fomento da criatividade, cultura da inovação e transformação nas organizações. Bem-vindo, Vitor. A palavra está com você. Obrigado, Bebê. Satisfação estar aqui com você, com todos os colegas convidados desta mesa virtual. Obrigado, Joyce, pelo convite. E vou me autoapresentar primeiro. Meu nome é Victor Falasca Megido, eu sou do gênero masculino, 44 anos, branco, olhos azuis, cabelos claros, com uma leve calvície, e estou vestindo uma camiseta vermelho, de uma cor vermelha com um vinho, né? Como se nós estivéssemos aqui tomando um vinho. Então, vamos fazer desse nosso encontro um simpósio, e por conta disso essa cor, né? Dando sequência à fala do Guinter, né? A cor ela tem um significado importante. Estou na sala da minha casa e um fundo neutro com uma parede branca
a parte do meu sofá cinza que aparece aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. O tema desta palestra, deste breve encontro, será o design, essência da criatividade da economia criativa. O design thinking na geração de valor. Não por acaso eu escolhi esta imagem, este óleo sobre tela do pintor Charles Paul Landon, que é Ícaro e Dédalo. Por que Dédalo? Porque Dédalo foi um grande arquiteto, um grande artesão, um grande criativo, né, da época antiga, e que foi chamado com o desafio de criar um labirinto para ali esconder o monstro Minotauro, né, a ameaça à sociedade grega até então. E Dédalo, a um certo ponto, foi, ele, né, por sua vez, colocado neste labirinto, né, para dele não poder fugir junto ao seu filho Ícaro, e com muita criatividade, Dédalo cria as asas e alça o voo, recomendando ao filho, né, de atentar-se ao voo, e o ímpeto desse sentimento da juventude o levou enfim, desmoronar no oceano, né, no mar. E o que eu trago para mim, significativo desse conceito é que, para os gregos, o labirinto ele era um conceito de laboratório, um local de experimentação, ou seja, um ambiente onde poder perder-se para reencontrar-se, desconstruir para reconstruir, para gerar sempre novo valor, para trazer novas perspectivas. Então, eu acredito que nós estamos na nossa sociedade, né, num momento muito similar e parecido com este, né, a necessidade de desconstruir a economia para reinventar a economia, e aí nós chamamos isso de economia criativa. O paradigma, então, do século XXI, que eu apresento e trago, sobre o qual eu estou referindo, é que nós entramos na era das inteligências criativas. Estudos indicam que 60% das profissões do futuro ainda não existem, e isto vale também para a economia, ou seja, boa parte da economia do futuro ainda não foi inventada. Através da criatividade, as organizações repensam o futuro de seus negócios. Criatividade tem função. Assim como cor e forma tem função, criatividade tem função. Ela é problem solving, é uma atitude problem solving inata no humano e que, com a capacidade de comunicar e colaborar, faz sim que o indivíduo e o coletivo prosperem, né? A economia do presente e futuro é criativa por definição, esta é a provocação que eu trago. E a minha opinião é que não só minha, né, que não poderá existir Brasil sustentável economicamente sem criatividade. E um modus operandi é o design thinking, né, aqui apresentado, o design thinking como uma filosofia, metodologia ou ferramenta, né, fundamental para a economia do presente e futuro poder prosperar dentro de tantos antagonismos, tantas diferenças e tantas divergências, muitas vezes bélicas e não pacíficas, né? Então, criatividade para gerar valor. Criatividade aponta para a necessidade de uma compreensão complexa da realidade, por exemplo, como reduzir a desigualdade social, como transformar o bioma brasileiro de passivo a ativo ambiental, fazendo isso com inteligência, como reduzir a fome no mundo e a obesidade no mundo, né? 1 a cada 8 9 pessoas no mundo morre de fome, e 1 a cada 7 ou 8 pessoas no mundo morre de obesidade, de doenças atreladas à obesidade. Então, como é que nós conseguimos, né, reduzir tantos atritos? Na história da humanidade, Darwin nos explicou que colaborar e improvisar nos ajuda a prevalecer. Fazer isso na era da complexidade, em redes distribuídas, para a nossa raça é um desafio a mais. Então, como nós vamos reconstruir a nossa vida no planeta de uma forma que seja sustentável economicamente, socialmente, ambientalmente? Esse é o grande tema, né? Então, a economia ela é um ato humano, ergo ela é uma cria humana, pois então é necessariamente criativa. Então, não pode existir economia que não seja criativa. Esta é a provocação que eu trago. Resolve coisas, soluciona problemas, gera felicidades. A ideia é sempre a fonte de um objeto, de um serviço, de um sistema. A criatividade gera, por exemplo, arte, gera, por exemplo, economia, né? São
facetas, né, da mesma fonte. Se trata de gerar novo valor em sociedade para pessoas, né? O que foge disso é especulação, dissipação de energia, entropia, destruição errática e caótica, né? É quando nós usamos, né, é o desequilíbrio do ecossistema, né? E a natureza, ela tem meios para reequilibrar o ecossistema, e o homem dotado de criatividade precisa trabalhar, e é uma questão cultural, como reequilibrar este ecossistema, né? Feito de corpo, mente, espírito e alma, para quem acredita. Então, é aqui nesse espaço, né? É aqui nesse labirinto que eu trago aqui todos vocês para percorrer comigo aqui brevemente essa caminhada. Design Thinking é uma metodologia criativa que não é uma questão dos designers, pura e simplesmente, até porque é uma consultoria que desenvolveu esse conceito, chamada IDEO, né, nos Estados Unidos. Os americanos são bons em fazer isso. Então, ela usa e abusa da etnografia, da filosofia, da publicidade, da sociologia, da psicologia social, do design industrial, da arquitetura, da arte, ou seja, é transdisciplinar, né? Então, o Homo sapiens do século XXI, criativo, é transdisciplinar. Então, ele é cubista, né? É cubista. Os artistas cubistas procuravam novas maneiras de retratar o que viam, influenciados pela arte de Cézanne, pela arte africana, e por tantas outras visões, não somente da arte, por exemplo, o mundo da psicanálise de Freud, as descobertas sobre a relatividade de Einstein, influenciaram pesadamente a arte cubista, né? Que, a um certo ponto, quebra o paradigma de uma forma definitiva no que diz respeito à linearidade, né? Interessante ver esses rabiscos, né? Esses estudos, né? Dos artistas Picasso e Braque, né? Que juntos trabalharam no lançamento do movimento cubista, e entender e compreender como a transdisciplinaridade permitiu pensar, repensar e reinventar, e hoje nós chamamos isso de inovação. Um olhar diferente para um objeto, um olhar diferente para uma situação, né? E hoje nós todos somos chamados, todos nós atuantes no mundo da economia do século XXI, somos chamados a uma visão cubista, a uma atitude, né, cubista, assim podemos dizer, né? Uma outra citação que eu gostaria de fazer aqui é do sociólogo do trabalho Domenico De Masi, com quem eu estudei, me formei e trabalhei, e com quem eu aprendi muito do que eu hoje entendo sobre criatividade, que é essa atitude do ócio criativo, ou seja, essa capacidade de, enquanto eu trabalho, eu estudo, eu pesquiso, eu aprendo, e enquanto eu faço isso, eu estou gerando uma afetividade, eu estou gerando um engajamento emocional positivo, eu estou, de certa forma, me divertindo, né? Por mais que a diversão aqui no caso seja uma diversão muito mais da alegria de estar fazendo algo que eu amo, né? Criatividade é a união de fantasia e concretude, né? Segundo o Domenico De Masi, eu abraço essa tese. E a natureza tem muito a nos ensinar sobre o que é a criatividade, que, em grande e extrema síntese, nada mais é do que geração de nova vida, né? Da ideia e da luz, fotossíntese, e assim vai desenvolvendo através da água, do sol, né? O que nós chamamos de plantas, proteínas vegetais que se transformam em proteínas animais e que se transformam em formas de vida inteligente, que trazem consciência, e, de certa forma, o planeta ele é consciente, né? Outro autor que eu entendo que seja bem pertinente para essa nossa conversa sobre a questão da economia criativa é Joseph Schumpeter, um economista, que dizia que as tantas conexões, colisões, né, e conflitos criativos, assim podemos dizer, entre stakeholders, né, de um ambiente, de um ecossistema, revolucionam de modo incessante a estrutura econômica, e é a partir de dentro que isso ocorre, com essas colisões, claramente que muitas vezes são elementos de fora para dentro, de dentro para fora, e essa destruição constante da estrutura anterior gera sempre
a criação de algo novo, né? Então, para a economia, interessa sempre gerar novo valor. O capitalismo vive de criatividade, constantes mudanças, consolidações, fusões, aquisições e constantes mudanças com rupturas, startups, os novos empreendimentos, né? É o respirar do universo, isso, né? Como nessa imagem dos dois buracos negros que aqui vão gerar uma fusão, né? E tudo isso hoje dentro do espírito do tempo, né? Que hoje pede impacto social e ambiental, né? Esse processo de destruição criativa, né? É a realidade fundamental do capitalismo, é nisso que o capitalismo consiste e é dentro disso que todo empreendimento tem que viver. E é uma questão que eu entendo que hoje sofre claramente alterações, né? Hoje o capitalismo ele vem se revolucionando novamente. Falamos, por exemplo, de pense como um artista, né? Então, o capitalismo ele fala hoje de humanização, que é um tema que eu quero também ressaltar aqui. Agora, o que é o princípio, né? O princípio né, é a luz, é a ideia, é a invenção, é a visão, né? E aí o resto são transformações de formas de ver, viver e entender. A ideia permanece. As narrativas são múltiplas. Então, quando nós falamos de teatro, circo, cinema, artesanato, turismo, é a narrativa da tragédia e da comédia humana, traduzidas e transformadas em novas narrativas múltiplas. André Gide, o poeta André Gide, dizia que as histórias são sempre as mesmas, mas as pessoas esquecem, então cabe a nós sempre contá-las de novo, de novo, de novo, em novas formas, e é o que nós podemos ver hoje, claramente, inclusive com a multiplicação das plataformas de conteúdo, né? Precisamos de pessoas com atitude criativa e as organizações precisam ser organizações ambidestras, com a capacidade de conjugar presente com futuro. Ou seja, o que é valor hoje, o que é valor daqui a 3, 5 anos e como eu faço as pazes entre o presente e o futuro para que eu possa usar o presente a favor e a serviço do futuro e não vice-versa. Não por acaso, sempre mais cursos nascem nessa linha do pensamento criativo, né? E universidades de economia, inclusive, embutiram a questão do design thinking e da inovação como uma matéria de estudo, né? A própria Design School, em Stanford, nasce com o intuito de ser um espaço, um local, um labirinto de experimentação de todas as outras faculdades da Stanford. Então, alunos de medicina, de economia, de sociologia, de psicologia, e assim vai, frequentam e transitam por um semestre, pelo menos, na escola de design para aprender o quê? Para aprender a desenvolver projeto. E para aprender a pensar como um designer para resolver problemas. Muito interessante isso. O Christensen ele fala de inovação disruptiva nessa linha, né, de repensar, reimaginar, reinventar e uma transformação, né? Ele traz isso numa visão paradigmática. E eu entendo e compreendo que hoje a nossa raça, ela se depara perante um grande desafio que é esse, de se reinventar, né? Para sobreviver e para poder viver de uma forma bela, né? O artista italiano Modigliani, ele dizia, né, dizia por amor da sua vida, né, a francesa Jeanne, que quando ele tivesse conhecido a alma dela, ele poderia pintar os olhos dela abertos. Modigliani pintava os seus retratos com os olhos fechados ou semi-fechados e abertos, explicando que um olho era para ver o mundo e o outro era para ver a alma, né? A nova economia, ou seja, a economia criativa e o design, a essência disso tudo, precisa deste olhar criativo e humano, né? E como eu disse há pouco, hoje nós chamamos isso de capitalismo consciente, de capitalismo humanizado, que é um pouco, não, talvez assim, contrassenso, o capitalismo humanizado, porque o capitalismo ele
Ele é uma cria humana pensado para gerar valor para humanos, e hoje nós dizemos que devemos transformá-lo em algo que ele já é, mas, enfim, além das terminologias, nomenclaturas, indo para a conclusão dessa nossa fala, no fundo, a economia criativa é uma constante e, como provocava Dostoiévski, a beleza um dia salvará o mundo, né? Qual a beleza? A beleza da harmonia, a beleza da graça, a beleza do equilíbrio, né? A beleza do respeito, da reciprocidade. Nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Então, este futuro e o futuro da raça humana, ele precisará ser muito mais por uma reinvenção e repensar o futuro, muito mais do que por uma extrapolação do passado. Por isso, o design ele é extremamente importante e essencial neste planejamento de futuro da nossa existência, né? Então, para concluir, me conte uma história que me faça acreditar no futuro. Em Cape Town, no Cabo da Boa Esperança, encontrei este poste com todas estas indicações de lugares e localidades, e aí eu lembrei de Darcy Ribeiro, né, naquele momento, e eu pensei, talvez o grande desafio do nosso povo e da nossa visão de mundo seja ensinar o mundo a ser feliz, como ele nos inspirou no povo brasileiro. Então, eu encerro aqui essa minha fala pensando que acreditar no futuro é, antes de tudo, visualizar e desejar um futuro que seja feliz. E nós podemos, acredito eu, como brasileiros, fazer isso de uma forma, se nós assumirmos talvez essa nossa essência, podemos fazer isso de uma forma muito bela, né? Mais do que nunca, o planeta Terra precisou do Brasil e dos brasileiros nesta visão de projeto e de futuro. Então, muito obrigado, agradeço o convite mais uma vez e encerro aqui essa minha mini palestra, esse mini talk. Obrigado, Bebé. Nós é que agradecemos, Vitor. É muito interessante, né? Porque você faz esse passeio brincando a arte, né? E os conceitos do design thinking, da criatividade, e a gente consegue, né, viajar nesse trajeto que você faz. E lembra a gente, né, que hoje a gente quase que tomar essa iniciativa, é quase uma audácia, né? Falar de coisas como afeto, né? Como humanidade, né? Como, enfim, né? Essas coisas, que é um pouco que a Letícia vai falar daqui a pouco, né? E de beleza, né? E aí, quando você falou aquela frase, né? Que a beleza vai salvar o mundo, foi isso? Sim, citação de Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Eu lembrei do Paulo Freire, né, que ele falava da boniteza, né? Então eu acho que é meio que a tradução disso para a cultura brasileira, né? A gente precisa da ética e da boniteza, e é isso que a gente precisa mesmo, né? Bem lembrado, Paulo Freire. Super obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Que delícia, né? Aprendendo um monte de coisa. Então vamos lá. Agora a gente vai receber a Letícia Sabino, caminhante, urbanista e administradora com foco em caminhabilidade, urbanismo colaborativo e participação cidadã. Mestra em design urbano e planejamento de cidades pela University College London, administradora de empresas com pós-graduação em economia criativa e cidades criativas. Fundadora presidente do Sampapé, ONG que tem como objetivo transformar os ambientes urbanos em lugares mais caminháveis junto com as pessoas. Seja muito bem-vinda, Letícia. Está com você a palavra. Boa tarde a todas e todos que acompanham aí o nosso diálogo. Estou muito honrada de estar aqui, dividindo esse espaço, compartilhando com os colegas. Acho que a gente vai encontrando aí as conexões nas falas, isso é muito bonito. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de
cabelo curto, na altura um pouco acima do ombro, enrolado. Estou usando 2 brincos verdes de miçanga com muito movimento, uma camiseta preta com bordado verde também. E o meu fundo tem uma parede de pedra, uns vasos de planta aí pendurado, enfim, um vidro que dá para ver um pouco uma transparência. E é esse o ambiente que eu estou aqui para falar, fim da minha autodescrição. E para fazer essa apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, eu vou apresentar hoje, eu selecionei, na verdade, falar um pouco o que é o Sampapé, porque, enfim, eu represento, né, uma organização, um modo de pensar, um modo de traduzir e fazer cidades, que está, né, traduzido no nosso trabalho como organização. E aí, sim, entrar um pouco o que é, né, o design urbano e alguns projetos em que a gente, de alguma forma, promove esse pensamento para transformar cidades. Então, o Sampapé em si, nós somos uma organização, né, sem fins lucrativos, que agora já tem 9 anos. Gostamos de enfatizar que é liderada por mulheres, porque essa temática é uma temática, pensar, né, na segurança, no conforto, na presença dos corpos caminhando na cidade, é uma temática que interessa muito e é muito mais agressiva atualmente para o gênero feminino, então a gente atua desde essa perspectiva. E a gente quer construir cidades que sejam mais justas, mais sustentáveis e mais saudáveis para todas as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente pensa, tudo é feito para pessoas, óbvio, por pessoas, mas quem se beneficia desse processo, quem não se beneficia, pelo contrário, é marginalizado, e como a gente consegue ir reequilibrando essas equações nas cidades. E a gente acredita que uma das vias principais, né, para a gente encontrar esse caminho de uma cidade, um ambiente mais justo, que as pessoas se desenvolvam plenamente, é através de ter lugares e cidades caminháveis, que são ambientes em que as pessoas conseguem fazer suas atividades, estarem presentes no espaço público, a pé, né, de forma segura, independente da raça, da classe social, da idade. E isso só é possível construir, né, esse modelo de cidade, esse futuro de cidade coletivamente. Então, a gente faz um processo sempre junto com as pessoas para isso. E a gente eu estou falando atuar em cidades, mas, na verdade, a gente atua em escalas diversas, né, para atuar com cidades, entendendo a cidade, né, como um conjunto de bairros, que, na verdade, é um conjunto de ruas e que é um conjunto de pessoas. E a gente propõe e pensa a cidade em todas as escalas, mas invertendo um pouco a ordem de sendo a rua o ambiente mais importante para alcançar uma cidade justa para as pessoas. E para isso, a gente atua em 2 frentes e gosto de trazer isso, porque não só a frente, né, de mudar o ambiente, que seria essa frente que a gente chama de humanizar as cidades mesmo, como também a frente de promover a cultura do caminhar. Então, a gente já parte de um pressuposto de que a gente tem os nossos espaços urbanos moldados por uma cultura que é carrocêntrica, que é centrada em velocidade, em produção, em violência e nos carros, e que isso, né, acarreta em várias consequências e externalidades negativas para a maior parte das pessoas e vulnerabiliza algumas pessoas. Então, a gente precisa construir uma cultura do caminhar, que é uma cultura de desacelerar, é uma cultura da convivência, é uma cultura de se olhar, enfim, né, uma cultura que é mais próxima à interação com o ambiente e com as outras pessoas. E aí, para a gente conseguir chegar nisso, a gente tem muitas estratégias, linhas aí de atuação, que vão de informar e capacitar pessoas até engajar poder público, uma frente mais de advocacy, engajamento de gestão pública também. E aí, contando tudo isso, porque, enfim, essa é a nossa trajetória, o nosso meio de acreditar nessa construção, entendendo que o caminhar para a gente é uma finalidade, né, com que todas as pessoas consigam caminhar e que a gente só vai conseguir isso caminhando, um processo, né, contínuo de caminhada coletiva. E a gente entende que essa nossa atividade está dentro de um campo, que inclusive eu estudei, né, no mestrado, que é o design urbano, que inclusive no Brasil muitas vezes se traduz como desenho urbano.
Mas é muito importante diferenciar, né? Porque quando a gente aqui pensa em desenho urbano, só pensa em realmente olhar para o espaço e mudar um pouco, né, a distribuição das ruas, a lógica dos mobiliários, enfim, um projeto ali urbano, né, com um começo, meio e fim no espaço. Quando se pensa em design urbano, ele é além disso, né? Esse pode ser o produto final, mas na verdade ele é um processo de inclusão, de pensamento, de participação, de discussão de cidade. Então, trazendo até um pouco uma definição que fora, né, no Reino Unido, tem organizações de design urbano para definir, para defender esse campo, para né, desenvolver esse campo também. Ele é um processo que é sempre colaborativo e multidisciplinar, então acho que aí até o Vitor trouxe muito isso, né, de ser multidisciplinar. Então, diferente do que se pensa tradicionalmente, urbanismo não só feito por arquitetos urbanistas, mas, enfim, pela cidadania, mas por faculdades e experiências diferentes, para moldar, sim, né, no final, o ambiente físico, mas para além de ambiente físico, né, pensar em política pública, em política social, e de forma contínua, entendendo que a cidade é transformada continuamente, né? Nunca se chega num modelo ideal e acabou aquele processo. A partir de quando se chega num modelo, tem que reiniciar outros processos de discussão e estar continuamente moldando e refazendo os espaços. E aí, como a gente pensa em design urbano, em mudança de espaço, tem que entender que o espaço principal em que isso acontece é o espaço público. E aí a gente pode pensar em espaço público entre vários espaços livres que a gente tem na cidade, incluindo praças, parques, áreas verdes, mas especialmente eu vou só reforçar as ruas como um dos espaços públicos, porque inclusive nessa lógica, né, que a gente tem de enfrentar uma cultura do automóvel, a gente parte desse pressuposto também de entender que a rua, né, inclusive onde hoje é tomada pelo espaço viário, pelos carros, é na verdade um espaço público. E se é um espaço público, é um espaço que ele pode ser modificado, que ele precisa cumprir funções diversas e é um espaço que precisa ser discutido, precisa ser apropriado pelas pessoas. E aqui, inclusive, né, vem essa definição de um francês, o François Asher, que relembra, né, essa função da rua, que a gente encaixa ela muito como esse lugar de trânsito, como se as pessoas só passassem para chegar em outros lugares privados ou, enfim, em outros lugares, mas a rua é um espaço de encontro e, por isso, ela também é um espaço de acesso e um espaço de recepção. E precisa acontecer, né, um resgate das outras funções desse espaço público também. E aí, para esse processo também de design urbano, nesse espaço público acontecer, precisa ter pessoas diversas engajadas nessa discussão. E aqui, algum exemplo, enfim, dos 3 campos principais, se a gente quer discutir espaço público, é pensar em poder público, que tem que estar engajado nesse processo, na cidadania e, obviamente, também no privado, seja ele social, seja ele empresas tradicionais, também nessa construção. E que aí se chega numa combinação de intervenções, de políticas que tem que corresponder ao contexto de um lugar, né? Então, isso se fala muito na transformação urbana e no urbanismo mesmo, de não encaixar soluções que foram vistas em um contexto para outro, mas por isso que precisa de um processo de diálogo, de discussão, de estudo, para entender o que cabe àquele contexto. E isso se relaciona muito ao que a gente vem discutindo muito, principalmente por causa das questões de crise climática e agora da pandemia, que isso faz parte do nosso processo de resiliência, né? A gente, como sociedade urbana, só vai resistir, persistir né, na nossa forma de habitar se a gente conseguir fazendo essas alterações, essas adaptações para a gente ir se desenvolvendo como sociedade. E aí, por fim, eu vou trazer alguns exemplos, alguns projetos mais, enfim, mão na massa que a gente faz e que são de escalas menores, para contar um pouco essa atuação. Bom, primeiro que eu vou contar bem brevemente é a Paulista Aberta. Não sei quem conhece, a Paulista Aberta é uma política pública que abre a vida paulista na cidade de São Paulo, né, uma das avenidas mais icônicas da cidade. Abre para as pessoas aos domingos e feriados, e para abrir para as pessoas tem que ter um bloqueio do trânsito e do movimento veicular. Isso acontece, enfim, com alguns materiais muito leves, com
cones, e aí, sem fazer uma grande transformação física ou custosa, se transforma o uso desse espaço e o significado desse espaço. E esse processo, né, para a gente é entendido como um processo aí de co-construção para essa transformação. A gente liderou, né, essa transformação, a construção dessa política pública urbana, tentando convencer primeiro o poder público de poder fazer essa alteração. Então, a gente começa esse processo com uma mobilização, né, convida mais pessoas a assinarem, pressionarem para que essa mudança acontecesse, isso chegando no poder público, esse desejo chegando no poder público. Faz alguns eventos no espaço público para construir imaginário e dialogar com pessoas, e acho que isso é uma parte muito importante da construção e da transformação urbana, que é o imaginário, né? A gente não entender que a gente precisa de processos para imaginar além do que a gente já tem de contexto urbano, e como a gente produz esses imaginários, então seja com elementos lúdicos, seja com testes, e aí nesse caso da Paulista, é uma avenida que, né, historicamente também tem uma questão de ser a avenida dos bancos, da produção, depois sim dos espaços culturais, mas os grandes espaços culturais com grandes obras, e aí como você produz uma lógica de que pode ser um espaço de brincar na rua, sendo que não é uma rua de bairro, uma rua local, que as pessoas tinham essa dinâmica de ir brincar nessa rua, né? Então começa a construir também um processo de levar brincadeiras para essa rua, e convidar as pessoas a desacelerarem e entrarem nessa brincadeira e poder imaginar, talvez, a transformação desse espaço. E aí, esse processo de interagir com o poder público, interagir com mais cidadania, construção de imaginário, também chega, né, numa escala de produção de novas ideias e de alcance. Então, por exemplo, chegando em grandes mídias, como uma ideia, e como essa ideia, né, pode transformar a cidade, o que ela implica, uma discussão sobre essa ideia, né? Quem é contra, quem é a favor, enfim, vão surgindo aí as opiniões, os entraves e as discussões em cima disso. E aí, por fim, o que tem muito a ver, inclusive, até com o processo de design thinking, digamos que era quase prototipar, que é testar essa solução, né? Então, a gente tem a oportunidade, depois de quase um ano de processo de construção, de convencimento, de ter um domingo como teste, né, com essa via aberta para as pessoas e bloqueada para os veículos, em que a gente também tem, né, que construir que tipo de atividade vai trazer para esse lugar, como vai convidar as pessoas, como elas vão ficar naquele espaço. E aí, a partir de todo esse processo, se resulta, né, depois enfim, tem um caminho mais longo aí dentro da burocracia, digamos, de construção de uma política pública que agora já tem 6 anos, né, um programa que já é garantido, digamos, na rotina da cidade, já tem desenvolvimento, né, de bandas, de pequeno comércio, enfim, que dependem dessa política acontecer, e que é um processo de humanização da cidade, ainda que de forma temporária, e que acontece com interação de diversos atores e atrizes, para resultar em um espaço que fomente mais caminhabilidade, mais encontro, mais sustentabilidade, mais diversidade. Então, a Paulista Aberta é como um exemplo dessa construção, dessa transformação, né, e ressignificação das ruas como espaço público. Aí, outro exemplo também, que mexe um pouco com o desenho aí das ruas, mas tem um processo todo de construção de interação, foi agora, mais recente, com a pandemia, a gente percebendo, né, que o mundo inteiro passando pela mesma situação, começou a corresponder também com transformações urbanas, esse contexto é desfavorável, que foi criar mais espaço para os deslocamentos ativos nas cidades, né? Mesmo cidades que historicamente já são mais humanizadas, mais do deslocamento ativo, como, por exemplo, Londres, Barcelona, no momento em que entrou num contexto de pandemia, de isolamento, das pessoas fechadas nos seus lugares, com deslocamentos mais curtos, só intra-bairro, começaram a transformar o espaço das ruas, né, tirando espaço de veículos e entregando para as pessoas em situações diversas, assim, então aumentando calçadas em algumas ruas, ruas no entorno escolar inteira para crianças poderem entrar e sair da escola com mais conforto, mais segurança e mais espaço.
e a gente entende que precisa fazer esse processo também acontecer aqui em São Paulo e incentivar nas cidades brasileiras. Então, mais uma vez, começa, enfim, como uma formulação de ideia, uma pesquisa do que está acontecendo, né, em outras cidades, em como isso pode ser trazido para o contexto, e a gente traz de novo, né, o poder público, a academia, para discutir e criar soluções para isso juntas. E aí a gente consegue realizar algumas oficinas participativas online, enfim, nesse momento, né, de isolamento, foi a primeira vez que a gente não foi no espaço fazer isso, construir junto com as pessoas, e começar a pensar soluções alternativas, que lugares, muito vinculado aos problemas do momento, né? Então, estava tendo uma discussão muito grande com a retomada econômica, por exemplo. Então, como a gente pensa em ruas comerciais e soluções para ruas comerciais, essa foi uma das frentes que apareceu. E aí surge uma ação também dentro de uma frente que é bem importante no urbanismo, para fazer testagem e prototipagem, que é o urbanismo tático, que é nada mais do que mudar, né, o uso e a função das ruas com arte, com materiais leves e com custo baixo, e normalmente por meio de mutirões e participação da cidadania. E aí a gente consegue fazer uma ação de urbanismo tático na Ladeira Porto Geral, que é uma rua também simbólica no comércio de São Paulo, a rua de acesso a 25 de março, para mostrar que, se queremos, né, também retomar essa atividade, retomar a presença, precisa de mais espaço para as pessoas circularem com segurança por esse lugar. E aí foi articulado dentro de um festival de arte, com artistas que foram fazer essa obra no asfalto, né, enfim, maior grafite que já fizeram, mas isso ser um grafite funcional para o uso da circulação das pessoas. Então, aqui a gente tem um pouco algumas imagens, né, aéreas de antes e depois, para entender essa transformação tática e artística do espaço, e um pouco em uso, né, esse lugar, mostrando que o uso também traz outras reflexões, né, que não se basta ali numa ação, numa transformação, ela é mais uma provocação do que pode ser transformado. E aí, trazendo mais um exemplo, né, de processos de consulta, de participação também de transformação, eu trouxe esse projeto que a gente desenvolveu, que é Mulheres Caminhantes, que é uma metodologia de convite e empoderamento de mulheres para pensar a cidade, transformar a cidade, né, mulheres cidadãs, em que a gente tem etapas de estudo de espaço, oficinas participativas e depois resultados de transformação, entendendo, né, todas as pessoas como capazes de pensar, de transformar o território, precisando só de metodologias para mediar esse processo. E aí, aqui algumas imagens, as mulheres indo para as ruas, avaliar o espaço público, falar dos seus medos no espaço público, coisas que vivem no dia a dia, mas nunca tem espaço para pensar e para pensar a solução e transformar. E aí, alguns resultados que vão de, enfim, conseguir e demandar, né, da gestão pública algumas mudanças, construir manifestos do ponto de ônibus ideal, por exemplo, para mulheres, e aí ações também no espaço, por exemplo, de ter informação nos pontos de ônibus, que hoje em dia não tem isso, uma barreira para mulheres circularem na cidade, e informação, por exemplo, de violência e assédio também. Então, algumas outras esferas que não necessariamente precisa mudar o espaço, mas mudando a informação e mudando o significado, você também já está avançando algumas barreiras, né, para a mudança da cidade de forma coletiva. E aí, por fim, só trazendo uma outra frente aí de atuação e possibilidade, que a gente chama de legibilidade cidadã, que legibilidade é, né, ler mesmo, e aí existe dentro do urbanismo também todo um campo de estudo de como as pessoas leem o território urbano, se deslocar, e como é possível fazer projetos que comuniquem, né, o que está em cada lugar, conectem os pontos dentro de um território, as distâncias, estimulem o deslocamento a pé e a convivência nesse espaço. E nesses processos, a gente também, enfim, tem toda uma lógica que vai de aproximação com comunidade, a cocriação, confecção e realmente implementação no território, e por fim uma avaliação, né? Então também esse ciclo que acontece em muitos processos de design thinking e de produção de ideias. E
resultando sempre nessa implementação do território feita pelas pessoas, né? Então, aqui foi construído todo um projeto em que foi identificado os equipamentos culturais, públicos de importância nesse bairro, Jardim Nakamura, né, na zona sul da cidade de São Paulo, e aí foram identificados os pontos sempre de mudança de rota possível e que ajudaria a ler esse território para indicar quanto tempo a pé estava cada uma dessas coisas, que gerou uma compreensão completamente nova também do território pelas próprias pessoas que já moravam lá, de entender proximidade, de entender relevância, de ter histórias que eles consideram que eram histórias ou lugares que eles só orais, agora efetivamente registradas no mapa, registradas com nome, com símbolo, com pictograma, com direcionamento. Isso também é entendido como uma valorização do que tem no território. E aí, né, um projeto que estimula a caminhabilidade pelo mapeamento, reconhecimento, junto com a cidadania também. E aí, por fim, só mais uma ação de urbanismo tático, que foi realizada ali na Paulista com a Consolação, mostrando que, assim, pequenos espaços, aqui uma ilha, que normalmente as pessoas ficam para atravessar de um lugar para o outro, já não são construídas e não são feitas para quem está naquele espaço, né? Para quem desloca naquele espaço. Então, nossas cidades, elas são muito disfuncionais para as pessoas, né? Muito pouco centradas na experiência efetiva das pessoas. E em como pequenos lugares e pequenas ações podem trazer essa lógica com arte, com informação, né? Nesse caso, precisaria até de um conforto térmico, enfim, outras funções aí que a cidade precisa prover, mas que num dos lugares que as pessoas mais caminham, mais circulam, mais visibilidade da cidade, esse problema está evidente, que a gente precisa de um processo de engajamento cidadão, de metodologias, de pensar ideias para a gente ir transformando coletivamente as cidades. Então, a gente, enfim, acredita que é possível construir um modelo mais humano de cidade com as pessoas, tendo, né, as pessoas na centralidade e a caminhabilidade, o deslocamento na centralidade, e a gente vai continuar promovendo novas ideias e projetos para fazer isso. Essa é a minha contribuição aqui. A gente que agradece, Letícia. Bom, esse tema para mim é muito caro, é minha pesquisa, e tem tudo a ver, adoro, e traz isso que a gente falou agora há pouco, né? Permite que a gente fale de coisas que antigamente a gente não linkava com cidade, né? Essa coisa da humanização, do afeto, né? Da proximidade, e é uma coisa incrível, né? Porque as pessoas, elas se transformam quando elas percebem que a cidade é delas também, não é do carro, né? Então, é um processo de transformação, né? É um processo de resgatar, né, esse espaço. Então, é um processo longo ainda, né, para mudar essa cultura, porque o carro se apoderou de tudo, né? Um longo processo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Letícia, mais uma vez. E agora, né, vamos ouvir o Guilherme Castellini. Guilherme é designer industrial e digital, com mais de 12 anos de experiência, atua na gestão de projetos de inovação, pesquisa, estratégia de negócios e já colaborou com instituições de diversos setores a inovar e grandes marcas. É um designer premiado e está comprometido com a disseminação da cultura do design, com a estratégia criativa e com a economia circular. Seja muito bem-vindo, Guilherme. A palavra está com você. Muito obrigado, Bebé. Então, um prazer estar aqui dividindo uma palavra com todos. Eu queria agradecer o convite da Joyce, a intermediação da Bebé, muito obrigado. A Natália também, me ajudou bastante, né? Teve bastante contato com ela. É uma honra aqui dividir a palavra com a Letícia, com o Vitor, com o Ginter. Um prazer estar com vocês, uma honra mesmo. Falar de um tema muito legal, né? Falar de economia criativa, falar de design, né? E falar dessa inserção do design, né? Na economia criativa. Então, bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, 34 anos, pele branca,
olhos verdes, barba por fazer, cabelo não tão curto, levemente bagunçado. Estou usando uma camiseta verde água. Estou aqui num fundo de uma sala, que é a sala do UpLab. Tem o logotipo do UpLab sobre a minha cabeça, embora seja incompleto. E a parede tem um fundo preto com uma parte branca. Bom, essa foi a minha descrição. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Perfeito. Então, gente, vamos falar da parte da economia criativa, vamos falar de design da economia criativa, que é tudo que a gente está falando hoje, mas eu vou dar um overview, pelo menos com a minha ótica, né? Então, começando aqui, gente, eu pude trabalhar durante muitos anos nos dois setores, né? Tanto a economia tradicional quanto na economia criativa. Tive uma experiência muito interessante com os dois, porque realmente eu pude atuar de uma forma bem intensa com os dois, né? Não somente considerando o meu trabalho como parte da economia criativa, mas também atuando para outros profissionais e outros meios dentro da economia criativa, e obviamente trabalhando muito para a economia tradicional. E eu consegui, ao longo desses anos de experiência trabalhando com essas duas economias, entender um pouco da diferença entre as duas, e principalmente aonde elas se complementam, né? Porque a gente entende como uma ruptura, infelizmente a gente ainda vive uma cultura que fala muito de inovação, e pouco se faz para inovação, né? Então, são muitas empresas falando de inovação como se fosse um artifício de venda, mas não trazem a inovação para dentro como deveriam. E isso é um problema muito sério, voltado principalmente para as economias tradicionais, né? Então, nós temos aqui a manufatura, nós temos ali o comércio, nós temos a agricultura, né, como base da economia tradicional. E se a gente for avançar no tempo, né, vamos voltar, na verdade, né? A gente está falando de grandes revoluções industriais. Na primeira revolução, máquina a vapor, injetou uma série de produtos novos no mercado, possibilitou popularizar produtos que não eram acessíveis antes, né? Então, a gente tem aqueles móveis com adorno simplificado que muitas pessoas não entendem, né? Por que tem esse adorno? Porque, na verdade, as máquinas a vapor eram muito simples, estavam tentando reproduzir o que os artesãos já faziam, né? Com muito esmero, né? Colocando móveis bem trabalhados. É uma versão simplificada, isso popularizou alguns produtos. A segunda revolução industrial, trazendo a energia elétrica, o advento da linha de produção, trouxe a popularização de produtos mais complexos. Na terceira, nós tivemos aí o advento da robótica, né? E a gente trouxe aqui uma intervenção muito forte, que inclusive hoje muitas empresas ainda nem estão nesse nível de automação, né? Mas mostrando que ainda a gente vive um cenário de transformação constante, né? Isso na indústria, na economia tradicional, né? Toda vez que você tinha uma grande revolução de tecnologia, você injetava novas possibilidades no mercado. Então, a indústria, para conseguir crescer nos seus estágios, a indústria e todo o comércio em volta, dependia muito desses adventos da tecnologia. No entanto, né, se a gente for olhar, né, nos períodos que você tinha toda a grande revolução, você obviamente injetava dinheiro no mercado, fazia o mercado crescer e você fazia com que mais produtos eram ofertados, mais pessoas estavam empregando e trabalhando e comprando, e isso era um ciclo. No entanto, né, comparando com os dias de hoje, nós vemos aqui, principalmente nos setores tradicionais, um cenário inverso, né? Temos grandes galpões aí vazios, a gente tem encontrando taxas de crescimento cada vez menores, porque a indústria tradicional está tendo dificuldades para se adaptar aos novos tempos. E é fácil entender isso, né? A gente não consegue simplesmente manter o que está sendo sempre feito da mesma forma e esperar que isso realmente vai dar resultados diferentes, principalmente com um mundo que muda constantemente. E não muda só tecnologicamente, a gente muda a nossa forma de pensar, a forma de interagir, né? Então, você estava comentando agora há pouco sobre os espaços urbanos, eu acho fantástico, porque a gente está falando de interação com algo onde a gente vive, e essa interação vai mudando porque a gente vai trazendo uma reflexão, por que sempre foi assim? Por que a cultura é orientada dessa forma? Porque a gente privilegia os carros nas ruas, né? Então, essa é uma forma de enxergar que ela foi mudando, e obviamente o tradicional não acompanhou. E o que as empresas tentaram fazer nesse meio tempo, né? Essa sequência de slides eu até usei para falar sobre a economia circular, mas ela cai como uma luva aqui. As grandes empresas começaram a recorrer à mão de obra barata, né? Então, vamos para os países asiáticos, ou países que não têm legislação trabalhista vigente ou que ela é passível de ser atropelada, né, pelas empresas, e isso fez com que os produtos, obviamente, diminuíssem o seu valor. Mas isso durou um tempo.
principalmente se a gente for considerar até no Brasil hoje, né, em 2016, na verdade, um levantamento apontou que para construir um produto no Brasil era tão caro ou mais que produzir um produto na França. E as legislações estavam mais rigorosas, não somente em relação ao trabalho, mas o rigor de qualidade e segurança em relação ao produto, né? Então, isso muda a lógica. As grandes empresas, então, depois começou a não ser mais eficaz, mão de obra barata, começaram a recorrer a outra metodologia agressiva, que são a metodologia dos estoques gigantes, né? Então, vamos fazer bilhões de produtos, vamos transportar esses produtos para navios cada vez maiores, né? Quem não lembra do navio da Evergreen, travando no canal de Suez, né? Um navio gigantesco com bilhões de produtos. A lógica do estoque faz sentido quando você tem produtos de produção, no entanto, para alguns setores não faz sentido, né? Quando você fala de setores que estão tentando trabalhar a economia circular, né? Você gerar tantos produtos que vão ser descartados, né? E vão ser trocados, né? A questão das redes fast fashion, que hoje é discutível. Você tem trocas de coleções ali quase que quinzenais, né? Então não é mais a cada 6 meses ou a cada estação. Isso mostra que existe um apelo pela novidade, isso sempre teve, né? O ímpeto do público buscar novidade, mas ao mesmo tempo existe um problema muito sério, que é o problema de você criar muitos produtos, descartar eles e você, obviamente, vai empobrecer esse produto querendo fazer com que ele fique mais barato. Isso, né, pensando nas indústrias sendo jogadas, né, fora dos países, né, principalmente os países envolvidos, mas o Brasil também não fugiu muito dessa regra. É lógico que trouxe tanto para a indústria quanto para o serviço, né, problemas ali sérios, né, em relação ao sucateamento, né, da indústria. Assim, o tiro saiu pela culatra, né? Por quê? Somente investir em tecnologia, né, novas tecnologias, vamos esperar uma nova tecnologia que vai salvar o sistema de produção, vai criar uma coisa nova, não vai trazer esse resultado, não vai aproximar. É preciso repensar os modelos, né? Igual quando a gente fala muito de se aproximar, colocar realmente o cliente no centro das decisões. Não é somente falar ele está no centro, eu tenho que ter uma mentalidade centrada no cliente, tudo que eu vou fazer eu tenho que considerar isso. O cliente. E a mesma coisa serve para os processos de produção. Não adianta nada eu falar sobre novas tecnologias para salvar o processo, sendo que eu tenho que mudar, às vezes, é o produto, é a essência do produto. E isso fez com que a gente fosse sucateando naturalmente aqui no nosso parque industrial. E nós estamos vivendo a sombra, né, de uma quarta revolução industrial que ainda não se provou que veio, né? Então, seguindo nessa sequência, o que aconteceu, né, nesse meio tempo? Né? A quarta revolução industrial não provou que veio, a sociedade estava evoluindo. A sociedade continua evoluindo de forma agressiva. A popularização da internet mudou a forma como a gente encara, a forma como a gente consegue se conectar com os meios e se conectar com outras pessoas e obter informação, né? A sociedade evoluiu radicalmente. Tanto que a indústria 4.0 ela vem dessa questão da popularização da internet, da forma como a sociedade começou a se adaptar de uma forma mais fácil e a indústria não. A indústria pesada, trabalhando de uma forma não conectada, menos sistemática, uma forma menos natural, né? Que a sociedade ela transforma de uma forma fluida. E como ela transforma, ela também otimiza os processos, né? Então as pessoas, uma vez que estavam na internet, começaram a compartilhar conteúdo e começaram a compartilhar inteligência. Tanto que a popularização da impressão 3D, a manufatura aditiva, veio por conta da popularização e do compartilhamento de inteligência, né? Pessoas compartilhando sistemas, códigos e modelos para que as pessoas desmistificassem, deixando os processos mais baratos, mais populares, menos agressivos e mais democráticos. Então, isso aconteceu. Isso trouxe um impacto gigantesco, principalmente na economia criativa, né? Isso trouxe um impacto gigantesco porque mais pessoas com mais acesso a informações, com mais acesso a ferramentas diferentes, com mais acesso a formas de produzir conteúdo, se tornando mais independentes, né? Então, poxa, eu não preciso mais, de repente, de uma indústria para produzir uma peça, eu posso produzir num lugar menor, com o menor impacto ambiental possível, sem desperdício de material, imprimindo em 3D, eu posso produzir meu conteúdo em casa, editando vídeo, eu posso criar uma confecção de uma forma muito mais enxuta, utilizando novas ferramentas de produção e coisas que vão se aprendendo e adquirindo de informações que eu tenho por conta do compartilhamento de conteúdo. Então, é um caminho irreversível. E essa nova economia, ela traz, né, a gente está fazendo economia criativa, ela não vai diminuir, ela não vai estagnar, ela vai continuar crescendo, porque é o que as pessoas precisam e as empresas, principalmente as grandes, precisam para se conectar com as pessoas. Principalmente, porque quando a gente fala de economia criativa, as empresas começaram a perceber que criatividade ela está linkada com resultado. E eu não estou só falando de resultado
financeiro. Estou falando de resultado de exposição, de conexão, de aproximação com o público. Então, quando eu posso criar alguma coisa, de fato, que é realmente voltado para os setores da economia criativa, eu consigo me aproximar mais do que os setores tradicionais. E quando a gente está falando de criatividade, resultado, eu não posso deixar de comentar sobre o design, né? O fato de estar aqui defendendo a causa do design, né? Onde entra o design nisso tudo, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de economia criativa, estamos falando de setores tradicionais, desse embate da economia criativa com o tradicional, onde o design entra nessa equação, onde o design está, né? O design, ele é o ponto que ele tem esse poder, né, de conectar esses universos, né, não correlatos, essas realidades distantes, né? O design, ele tem essa capacidade de conseguir criar, né, e atravessar esses elos da cadeia de valor, dessas atividades criativas, né, da prestação de serviço, indústrias, para oferecer os produtos, né, ou soluções também, atreladas ou não, que sejam de fato funcionais, né, que sejam ergonômicas e sejam atraentes, né? A questão da atração pelo belo, daquilo que faz com que as pessoas se conectem com um produto, com uma solução que está de fato sendo criada, né? Não apenas um produto pelo produto. Mas mais do que falar aqui, eu posso até demonstrar de uma forma, dois exemplos bem diferentes, né? Eu consigo aproximar as pessoas demonstrando por que eu vou fazer um conjunto de cozinhas seguindo a mesma linha, por que eu vou fazer a interface de uma aplicação digital seguir a mesma linha, porque como eu posso desmistificar um tema que as pessoas não conseguem lidar melhor com esse tema, como eu posso transformar isso? Eu consigo, através de uma expressão que o designer consegue colocar dentro dessa peça, né? Que tem uma questão forte, um apelo forte da arte, um apelo forte de metodologia e processos bem colocados, né? Então, essa façanha, né, guiadas por métodos e metodologias, né, a gente consegue gerar valor, né, para o capital intelectual e cultural. Isso é muito importante. Então, o design entra como um gerador de valor, né? Um exemplo clássico aqui, né, para muitos alunos de design já estão cansados de ver, mas para quem não conhece, a imagem da direita representa o mesmo produto da imagem da esquerda, né, um espremedor de laranja, criado pelo Philip Stark, que totalmente diferente, mas é uma expressão, né? Você muda a forma que você significa, você muda o valor atribuído ao produto. Você passa a atribuir uma nova conotação para aquele produto, tendo o mesmo aspecto funcional, porque, lógico, não estou aqui entrando na questão do quão funcional ele é ou não é, mas a prova de que eu consigo atribuir valor mudando os seus atributos e a sua percepção no geral, né? Trabalho de material, de formas, de cor, a incidência de luz, né? Dieter comentou muito bem a questão da incidência de luz e a importância disso, quanto isso valoriza um produto, quanto você muda a percepção de valor do produto. O design tem esse poder. E o design tem um poder também muito importante, que é o de criar uma ressignificação semântica dos produtos que a gente já conhece. Por que vender os produtos, ofertar os produtos da mesma forma? Sendo que se eu vou atribuir um novo material para ele, um material mais sustentável, um material ecologicamente correto, eu consigo fazer com que esse produto tenha uma percepção diferente pelo meu público, eu consigo me aproximar com ele, eu consigo transformar um produto convencional, um produto divertido, eu consigo dar uma sobrevida para uma embalagem, eu consigo fazer com que aquele produto, com aquele material diferente, rústico, passe a se tornar um material mais elaborado, mais apreciado. E quando a gente fala disso, eu não posso deixar de comentar também que quem está mais próximo dessa realidade são empresas menores. As startups hoje compram o design mais do que qualquer outras grandes instituições, porque eles estão próximos, respiram isso. E não quer dizer que empresas grandes vão estar totalmente desconectadas das empresas pequenas e dos profissionais. Na verdade, todos convivemos no mesmo ecossistema. Essa é uma imagem que eu acho que representa muito bem. As grandes empresas são como grandes embarcações. E as pequenas empresas, os profissionais, os principais atores da economia criativa são como as pequenas embarcações, barquinhos, lanchas. Obviamente, você não cruza um oceano sem o suporte de uma grande embarcação, mas você não vai adentrar em territórios que você não conhece com uma grande embarcação, com o perigo de você, de repente, naufragar. Então, a parceria entre as duas é um ponto muito importante e o elo que pode conectar as duas está entre a essência, né? A geração de valor, o propósito e o design é tudo isso, né? Então,
e a gente tem que considerar que a gente está vivendo esse cenário, e a gente está vivendo um cenário que, como o Vitor comentou, né, até levantei esse dado também aqui para colocar hoje, ele comentou eu vi um dado até mais recente, né, o Institute for the Future, ele comentou que 85% das profissões que existiram em 2030 ainda não foram criadas, e mais da metade delas serão relacionadas direto ou indiretamente à questão da criatividade e do design. Então, isso mostra uma mudança muito grande, né? Então, a gente está vivendo num mundo onde empresas que hoje estão fazendo mais parte do nosso dia a dia não existiam, nem tinha ideia, a gente não tinha ideia que existia há 10 anos atrás. E hoje elas fazem parte do nosso cotidiano. Imagina o que teremos aqui para frente. Mas uma coisa eu posso dizer que tem em comum com essas empresas: investiram nas pessoas, investiram na criatividade, investiram em setores correlacionados à economia criativa para atingir seus resultados. Não simplesmente fizeram ou cresceram por acaso. Elas investiram na economia criativa, em processos criativos, investiram em design. E por isso tiveram resultados que aproximam mais as pessoas, que na verdade não tem outro objetivo de uma empresa a não ser aproximar das pessoas. E para finalizar, até para não estourar meu tempo, já está praticamente estourado, queria terminar com uma frase aqui do Grambel, que acho muito legal, né? Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram, né? Então, e é verdade, né? Na verdade, a gente tem que buscar caminhos novos, e é o que nós estamos fazendo. Só conseguimos isso com criatividade. A economia criativa e o design tem um papel fundamental nesse processo. É isso, pessoal. Agradeço a todos aqui pelo tempo. Espero que o meu tempo tenha sido proveitoso e tenha dado tempo. Mas agradeço aqui compartilhar isso com vocês. Muito bom, Guilherme. Muito obrigada. E a gente quer outros caminhos, né, Guilherme? Exatamente. Muito bom. Exatamente. E o dia de hoje pede isso, né? Pede. Urgente. Vão vir muitos novos caminhos. É interessante porque, à primeira vista, a gente olha os conteúdos e a gente pode até pensar assim, nossa, mas esses conteúdos, né, luz, cidade, criatividade, indústria, né, mas eles estão todos absolutamente interligados, né? Primeiro porque a gente fala o tema, né, deste projeto é o design como essência da economia criativa, ou seja, o design é transversal, né? E eu achei interessante porque a Letícia falou disso, né? A distinção entre o desenho urbano e o design urbano, né? Tem essa sutileza desse pensamento holístico. E aí, nas minhas anotações aqui, eu pensei que uma palavra alguma coisa que linkasse todos, né? Entre tantas, é a questão da escala, né? Todo mundo, de alguma forma, falou da intangibilidade das coisas, falou da escala cada vez menor, né? Um pouco também como diria Jane Jacobs, né? Ou seja, o meu bairro, a minha rua, etc. Aí queria, assim, uma pergunta para todos. O futuro, né? Um futuro pensando em termos de sustentabilidade, ou seja, economicamente falando, socialmente falando e ambientalmente falando, ele só vai acontecer dessa forma equânime, ou seja, para todos, se a gente trabalhar na escala local, tendo em vista ou com a perspectiva da escala global. Se a gente tiver que dar uma receita, eu sei que não tem só uma, né? Tem muitas, mas a gente poderia começar por aí? Olha, eu acredito, Bebê, que você que é um citoyen do monde, diga. Olha, eu acredito nessa questão do pensamento sistêmico, tá? Eu quebrei bastante a cabeça e é muito difícil encontrar claramente uma solução, mas a gente vai entendendo. O conceito de sabedoria é saber religar, né? E saber ver os pontos, as individualidades, as particularidades e saber colocar isso dentro de uma visão de totalidade, né? Esse é o conceito de sabedoria. E aí eu acredito que alguns autores nos ajudam a compreender melhor
esse fenômeno, né? Como Edgar Morin, quando fala do pensamento complexo, e também fala da ecologia da ação. Então, nós não controlamos o processo, nós determinamos ações e, a partir disso, o contexto e o ambiente também as domina e, a um certo ponto, as transforma. Então, as ideias, elas são entidades vivas. E, então, agora, de forma sistêmica, é possível, como mínimo, tentar, né? E rumo a um futuro desejado. Como indivíduo, eu gosto muito daquela frase de Gandhi, né? Seja a mudança desejada no mundo. Então, aí voltamos a Paulo Freire, voltamos à questão da educação. Uma educação que trabalhe a questão da compaixão no indivíduo, trabalhe a empatia, a compaixão no indivíduo, talvez dê a ele né, a competência do respeito e da reciprocidade, que eu acho que é um elemento individual fundamental para uma sociedade do futuro, que é essa que nós estamos citando. E aí, enquanto coletivo, né, no momento em que são as pessoas que fazem as organizações, as empresas, a política, é natural que, a um certo ponto, essas coisas elas vão se tornando vivas, né, dentro de um processo de amadurecimento longo. Talvez a grande pergunta seja, será que dá tempo para a nossa civilização, entre trancos e barrancos, conseguir chegar nessa conquista que nós tanto desejamos? Acho que essa é a grande pergunta. Eu não tenho resposta, assim, eu não sou otimista, assim, tá? Eu tendo a ser um pouco mais pessimista que otimista. Mas, a princípio, eu acredito, sim, que é possível ter êxito, mas, para ter êxito, enfim, acho que a questão do indivíduo e do coletivo precisam estar muito bem orquestrados, assim. E, Bebé, esse é um grande tema aí. Enfim, acho que tentei trazer mais uma provocação do que uma resposta, né? Sim. A Letícia conhece bem desses processos, né, Letícia? De começar com um e captando outro, até a coisa ficar várias unidades que formam um coletivo, né? Acho que essa pergunta ela é bem complexa, mas ela é bem interessante e acho que eu concordo um pouco assim, né, com o Vitor em várias coisas, mas também no sentido de que eu acho que ela está aí ainda em discussão, ela está ainda fluida, né, na nossa tentativa de compreender. Mas eu tenho uma visão que eu acho que a economia ela está globalizada, né? Acho que foi trazido aqui, inclusive, por exemplo, né, a questão de buscas não criativas, né, baseadas só em custo, por exemplo, de mão de obra barata, porque está globalizado. Então, se a gente não globalizar outros processos, né, a gente fica fadado ao pior dessa globalização e não ao melhor, assim, enfim, a visibilidade, a potência. E isso, para mim, entra um pouco naquela coisa entre não estar nem no passado nem no futuro, tentar estar no presente, então não estar nem no global nem no local, mas como que a gente encontra isso de estar, né, um pouco lá e um pouco cá? E me remete, acho que, a um processo que tem sido mais atual na discussão do Brasil, por exemplo, que é o acesso que a gente tem tido a lideranças de povos indígenas, por exemplo, que sempre estiveram muito local, né, em atuações muito locais, mas em territórios e lugares que são muito afetados por políticas e economia global. E que, então, se não assumissem também esse papel, né, de interação, de liderança, de espaços de fala, de abrir uma COP26 nesse ano com uma liderança mulher indígena brasileira, e ficasse só na localidade, qual é o futuro também que essa localidade tem, né? Então, mas como também não ficar... É a globalidade para o bem e para o mal, né? Então, é muito complexo. Eu também só trouxe, acho que, mais elementos, assim, porque, que nem você falou, a gente tem essa experiência de ativando pessoas, mas, por exemplo, acho que eu quis trazer um pouco nos processos que, sei lá, dar visibilidade para isso, ampliar a voz, né? Trazer... Eu nem trouxe aqui, mas a Paulista Aberta, o que deu muita força para acontecer foi levar para um âmbito global, assim, é uma política que acontece no mundo. Outros países deram apoio, falando que, né, mostrando que isso era importante de acontecer no âmbito da cidade, e isso ajudou a dar visibilidade para o local, né? Então, a gente está sempre, acho que, jogando com isso, e tem que atuar em todas essas escalas, assim.
E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão dos humanos e do absoluto, essa conquista do ideal, né? Quer dizer, essa conquista do ideal é uma busca. Encontrar, né, a gente não vai encontrar nunca, porque senão também para a vida. Então, o que acontece? Exato, quer dizer, então essa coisa de ressignificar, refazer, Então, se um dia a gente encontrar, entre aspas, esta perfeição, o que a gente vai fazer? Né? Que a Então, gente vai fazer, que legal. né? E aí a gente vê, por exemplo, né, países que têm uma qualidade de vida bastante evoluídas hoje em dia estão com enormes problemas. A Europa, por exemplo, a questão das migrações, os conflitos internos, né? E me parece que a essência da vida é construir e destruir, né? Esse eterno é o que faz, vamos dizer, a vida ser gerada, de certa forma. Às vezes mais para o bem, às vezes mais para o mal, mas me parece que a gente tem uma certa incapacidade, né, desse absoluto. Acho que se eu pudesse contribuir aqui na discussão, com todos esses pontos aqui, né, um ponto que eu acho muito importante, que é uma tendência que eu vejo que, se eu pudesse apontar, que está acontecendo, e tem essa questão da escala do que é local, do que é global, eu vejo muito a questão da descentralização. A gente percebe muito, a humanidade sempre é muito dependente de processos centralizados em poucos locais, né? Então, a produção de alimento fica toda ali na fazenda, e será que faz sentido, né? Eu lembro uma vez que a gente estava numa palestra e até comentei que o futuro seria ter fazendas verticais no meio da cidade, abastecendo a cidade, os locais, né? E as pessoas usufruindo daquele, não só fazenda verticais, mas outros tipos de formas de alimento, né? E coincidentemente era com uma empresa de transportes, né? Uma das maiores fabricantes de caminhão. Ele falou: poxa, mas você está matando o nosso negócio, né? Eu falei: mas o negócio de vocês foi engraçado, né? Eu falei: nossa, agora a palestra acabou, né? Momento tenso, né? Eu falei: mas o negócio de vocês não é vender caminhões, o negócio de vocês é transporte. Então, se a questão é como chegar isso até as pessoas, o transporte ele pode ser qualquer coisa, assim como o alimento pode ser qualquer coisa, né? Então, essa questão de de reconstruir, retrabalhar, reimaginar o que seria o alimento, faz com que a gente mude a forma como a gente se relaciona. Eu acho que quando a gente está descentralizando os processos, né, para que não dependa de um único lugar para produzir matéria-prima, a gente viu qual que é o problema de você ter uma cadeia de suprimento que depende só de um produtor, tudo vem do mesmo país, a maior parte veio da China, parou e todo mundo ficou na mão na pandemia. Então, assim, buscar as alternativas que descentralizem as operações, eu acho que é uma tendência que vai ganhar muita força, principalmente com a utilização de novos processos produtivos e a mentalidade de que a gente pode mudar isso, né? Então, acho que depende muito dessa construção e esse impacto ele vai começar com certeza local, né? Vão ser pequenas ações que vão começar a mostrar resultado. Isso vai começar de fato a impregnar na sociedade. Eu também não tenho, se eu vou pensar no futuro, não tenho as visões das mais otimistas possíveis, mas eu acho que nesse ponto a gente consegue ter um retorno muito positivo, tanto para a gente como sociedade, mas como o mundo, né? Para a gente consumir somente aquilo que a gente realmente precisa, né? Pode parecer meio idealista, mas acho que é possível. Assino embaixo, Guilherme, concordo em gênero, número e grau. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos, Guinter, Letícia, Vitor, Guilherme. Aprendi muito, gente, vocês não têm noção, adorei. E a você que está nos assistindo, a gente agradece também. E não se esqueça, veja o conteúdo disponível no site, tem livros disponíveis para baixar e tem outros encontros também que estão lá disponíveis para você ver, tá bom? Até a próxima. Obrigada.